Boa noite, pessoal. Edinho Bezerra, fazendo essa live no Craques da Resenha para falar sobre o sorteio dos times na Copa do Brasil. Hoje teve o sorteio aí da terceira fase. No caso foi pote 1 contra pote 2, vamos se falar assim. No caso, pote 1, os times como se fosse cabeça de chave, os times mais fortes. E pote 2, os times mais fracos, aí, time da Série B, né? Então, vou falar para vocês aqui como que foi o sorteio, né? Como que saiu esse chaveamento aí. Estou vendo a data aqui, à tarde eu tinha visto, não tinha data, pelo menos apareceu uma data aqui de 30/4 para o primeiro jogo. E eu vou falar da sequência que está aqui, como vai ser o primeiro e o segundo jogo. Deixa eu só já mandar acenar aqui para quem está assistindo, né? Então, no caso, o primeiro jogo que a gente tem aqui é Botafogo do Rio de Janeiro contra o Capital. O Capital é um time de Brasília e o primeiro jogo pelo menos a sequência que está aqui é Botafogo e Capital, então o que me parece é que o primeiro jogo é no Rio. Botafogo e Capital. Fluminense e Aparecidense. Fluminense também, primeiro jogo em casa. Aí vamos lá. Aí tem o outro Botafogo da Paraíba com Flamengo. Então aqui já inverteu. Botafogo primeiro, Flamengo segundo. Então o Flamengo vai decidir em casa. Primeiro jogo na Paraíba. Retrô e Fortaleza. Primeiro jogo na casa do Retrô. Vamos para outro. Brusques e Atlético Paranaense. Primeiro jogo na casa do Brusque. Santos e CRB. Também me parece que o primeiro jogo na Vila. Aí um joguinho aí um pouco mais forte, né, no caso. Novo Horizontino e Corinthians. Depois a gente vai falar sobre os confrontos. Vamos falar sobre os times primeiro. Depois a gente fala aí um pouco sobre esses confrontos aí. O que eu acho e o que vocês acham sobre os confrontos. Cruzeiro e Vila Nova. Vila Nova deu trabalho. São Paulo e Náutico. Ceará e Palmeiras. A gente tá falando sempre do primeiro jogo, né? Depois tem a volta aí. Aí de volta. Maringá e Atlético Mineiro. Criciúma e Bragantino. Operário e Vasco da Gama. Vamos lá. Internacional e Maracanã. É isso? Maracanã. CSA e Grêmio. E terminando, Paysandu e Bahia. Então, agora que a gente falou os jogos, eu vou falar um pouco sobre o que eu acho dos confrontos. No caso, Botafogo pegou o Capital. Eu acho que não existe jogo fácil, mas Botafogo muito favorito aí. Fluminense e Aparecidense, a mesma coisa. Fluminense também muito favorito. Botafogo da Paraíba e Flamengo, tem nem que falar, Flamengo. Retrô e Fortaleza. Fortaleza também tá muito bem a Fortaleza. Brusques e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense está na segunda divisão, mas isso não quer dizer nada nesse confronto. O Atlético Paranaense é muito mais time, né, do que o Brusques. Santos e CRB. Pelo que eu me lembro, o ano passado o Santos jogou 2 vezes com o CRB e eu não queria lembrar, mas acabaram me lembrando que o Santos foi, se eu não me engano, empatou lá em Alagoas, né? Empatou lá e perdeu na Vila. Mas esse ano a coisa é outra, né? O time é outro, então eu acho que o Santos tá forte, pelo menos para esse confronto. Um jogo mais equilibrado, né? Porque teve times que pegou, no caso, times de menor expressão, e teve outros que pegaram uns times um pouco mais fortes. No caso, foi o caso do Corinthians, pegou o Novo Horizontino. Eu acho que
o Novo Horizontino, o Corinthians é mais forte, lógico, mas o Novo Horizontino não é besta, né? É um time que tá forte aí, então eu acho que vai dar um jogo legal aí. Corinthians e Novo Horizontino. Cruzeiro e Vila Nova também. Cruzeiro é mais forte, ok, mas já uns jogos aí que começa a dar uma equilibrada. Então, no caso aqui, Novo Horizontino e Corinthians é um jogo bom. Cruzeiro e Vila Nova também vai dar um samba aí. São Paulo, Náutico. São Paulo mais forte que o Náutico, mas o Náutico também. A gente sabe que o time do Nordeste aí enche estádio, lota e o bicho pega. Para mim, o que pegou o jogo mais difícil, no caso, foi o Palmeiras, né? O Palmeiras pegou o Ceará. Não que seja impossível, não é isso. Para mim, o Palmeiras também é muito mais time. Porém, com os outros confrontos, aí eu acho que o Palmeiras foi o que pegou o time mais forte. No caso, pegou o Ceará. Então, primeiro jogo lá, segundo no Aliança. Palmeiras e Ceará. Atlético Mineiro pegou o Maringá. Maringá também está forte, disputou a final, né, do Campeonato Paranaense, foi Operário e Maringá, se eu não me engano foi isso. Eu acho que o campeão foi o Maringá ainda, então eu acho que o Atlético Mineiro também pegou uma pedreirinha aí. Bragantino e Criciúma. O Bragantino é mais forte, mas o Criciúma também é chatinho aí. Mas eu acho que o Bragantino passa. Operário e Vasco, aí já complicou pro Vasco, que eu vi o jogo Santos e Vasco. Para mim o Vasco não tá com um time muito bom e o Operário disputou a final lá, um time chato. Então aqui é um aí que eu acho que pode dar uma zebrinha. Internacional e Maracanã, para mim Internacional tá bem, então acho que não tem muito o que se falar aqui. CSA e Grêmio, o Grêmio também passa bem aqui, eu acho, né? Eu acho que o Grêmio que dá Grêmio fácil. E Paysandu e Bahia. Bahia também está com um time legal, jogou contra o Santos aí, a gente viu que é um time rápido, transição rápida, chega fácil no gol. Então eu acho que o Bahia vai passar nesse confronto. Então só voltando aqui, os times que pegaram, a gente pode se falar assim, pedreira, uns jogos mais difíceis, foi no caso igual eu falei, o Santos jogou com o CRB, mas acho que não é, pode dar zebra, mas eu acho que dá Santos. Agora os jogos mais difíceis, quem pegou foi o Corinthians, que pegou o Novo Horizontino, Cruzeiro, que pegou o Vila Nova, Palmeiras, que pegou o Ceará, Atlético Mineiro e Maringá, Vasco da Gama e Operário, e é isso aí, são os confrontos mais fortes. O restante, eu acho que time forte com time um pouco mais fraco, né? Vamos se falar assim. O primeiro jogo, pelo menos eu estou vendo aqui, aparece a definir, mas provavelmente já está com a data aqui de 30/4, vamos ver quando é 30/4. Só abrir aqui a 30/4, isso que é numa quarta-feira, certinho. Então primeiro, o que está aparecendo aqui, se não tiver alteração, os primeiros jogos 30/4 e o segundo 21/5, o jogo de volta. Então, esses foram os confrontos de hoje, os times que saíram no sorteio, né? Pote, como o sorteio é sempre pote 1 contra pote 2, né? Os pote 1 time mais forte, pote 2 time mais fraco, para poder não ter um confronto grande aí logo na terceira fase. É assim que fazem. Tá certo ou não, não sou eu que vou falar se está certo ou errado, mas quem determina aí como que funciona sempre quer mais público, espetáculo melhor, então sempre deixa os times mais fortes para a final, né? Então é isso aí. Sorteio da terceira fase da Copa do Brasil já definido, colocamos aí
uma postagem com os times, tudo certinho. Quem não viu o vídeo por completo pode olhar que tem uma postagem com uma tabela com os times que foram sorteados, os confrontos. E a princípio a primeira data é 30/4 para esses confrontos aí da Copa do Brasil, ok? Então essa live fizemos mais para falar sobre isso, sobre esse confronto. Lembrando que vamos estar fazendo sempre lives aí semanais, Craques da Resenha, falando sobre futebol. Segunda-feira já vamos fazer mais uma live com convidados, tá? Com convidados, já estou convidando as pessoas aí. A intenção é sempre fazer vídeo com duas ou três pessoas que torçam para times diferentes, para a gente poder ter uma resenha legal, ficar trocando ideia, ok? Tudo com responsabilidade, tá bom? Então segunda-feira já estamos com a live marcada para as 21 horas e os convidados são pessoas que a gente conhece, que a gente já sempre está falando sobre futebol e que vão entrar junto comigo para estar conversando na página, ok? Então agradeço aí quem assistiu, quem não assistiu, a gente vai jogar o vídeo depois. E também lembrando que a postagem já está com a tabela dos times que foram sorteados com os confrontos. Beleza? Então é isso aí, Edinho Bezerra, Craques da Resenha, fazendo um vídeo sobre futebol para deixar os seguidores informados. Valeu, uma boa noite, fiquem com Deus. Fui!